Temos pregado esse livro por algum tempo. E hoje chegamos ao capítulo 39 do livro de Êxodo. Estamos no capítulo do fim. Nós leremos do verso 1 ao 31 as vestes dos sacerdotes. Êxodo 39, 1 até o verso 31. Diz assim a palavra de Deus: Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De outro lado, de ouro batido, fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado duplo, fizeram o peitoral, de 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobraram a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes com cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua obra interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sob o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal. Por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés.
Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofa azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus, eis aqui tua santa palavra, os detalhes da construção do tabernáculo que apontam para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o santuário, o templo e a tua igreja. Especificamente, estamos diante das vestes sacerdotais. Ensina-nos acerca da glória do nosso sumo sacerdote e o que significa que hoje o teu povo é chamado também de sacerdote. Ensina-nos a glorificar o teu nome e a viver como sacerdote desse mundo, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. As vestes passam a ter agora o foco da narrativa acerca da construção do tabernáculo, como deveria ser a roupa dos sacerdotes. Essas roupas, irmãos, e a maneira como eles se vestem, aponta de modo muito claro para o aspecto do santuário em si. Quando nós analisamos o capítulo 39 como um todo, um ponto se repete daquilo que tem se falado desde o início da construção do tabernáculo. Tudo era feito segundo a ordem de Deus a Moisés. Capítulo 39, verso 1, termina assim o versículo: como o Senhor ordenara a Moisés. No verso 5 do 39, termina assim: segundo o Senhor ordenara a Moisés. Você tem no verso 7, finalzinho do 7, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Você vai ter isso em todo o texto, repetidamente. Repetidamente, assim o Senhor fala. O verso 21, por exemplo, vai dizer a mesma forma, segundo o Senhor ordenara a Moisés. No versículo 26, segundo o Senhor ordenara a Moisés. No verso 29, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E no verso 31, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, nós temos aqui o cumprimento daquilo que foi dito no capítulo 28, no livro de Êxodo. Deus, então, por meio de ordem, determina como o santuário deve ser e como a roupa deve ser feita. E o que está acontecendo aqui? Eles estão cumprindo aquilo que Deus ordenou, fazendo o que era a vontade de Deus revelada a Moisés. Então, agora eles passam a construir e fazer a roupa do sacerdote. Os detalhes e a maneira como ela é construída, ela certamente tem grandes ensinamentos para a vida da igreja. Primeiramente, você vai perceber que a roupa, a estola sacerdotal, ou então a vestimenta sacerdotal, aqui utilizada no texto sagrado, ela nos traz
para alguns pontos que são importantes. Veja, a primeira roupa, a primeira parte da roupa, você vai encontrar do verso 1 ao 5, especificamente. Você vai encontrar no versículo 1 ao 5 do livro do capítulo 39, especificamente. E essa expressão utilizada no texto sagrado, não é? Ele diz: fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, esse é o geral, a informação geral. O verso 2: fizeram a estola sacerdotal de ouro, não é? Fizeram a estola sacerdotal de ouro. Um ponto que nós precisamos entender, irmãos, é essa roupa feita para Arão, que é estabelecida pela linguagem do texto. Todas elas têm uma característica própria. Veja, santos vestimentas de Arão, versos 6 a 14, você tem: também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas com lavores de selete, com os nomes de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedra de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada. Você tem primeiro a estola sacerdotal, você vai ter depois o peitoral que vai do verso 6 ao 14, né? Você vai ter no verso 15 até o verso 30, especificamente, né? Que é a descrição do material que é feito no peitoral. Né? Você tem a estola, você tem o peitoral, você tem posteriormente a túnica, do verso 31 ao 35, não é? E nós vamos lidar com ele agora, vamos tratar em outro momento. E você tem até a túnica, que vai até o verso 35. Todas as partes. E depois, lá no fim, você vai ter, não é, um turbante colocado sobre a cabeça dele, e que vai estar escrito santidade ao Senhor. Todas as partes da roupa, todos os detalhes da roupa do sacerdote estão descritos do verso 1 até o verso 35, especificamente ao verso 31, que nós encerramos aqui a leitura da nossa narrativa. Qual o material utilizado para fazer? Perceba a repetição dessa informação importante. Verso 2: estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Isso vai repetir constantemente. Verso 3 vai repetir a mesma informação. Verso 5 vai repetir a mesma informação. Verso 8 vai repetir a mesma informação. Ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Toda a estrutura da formação dessa roupa é feita por esse material. Por que isso, irmãos? Porque a repetição desses detalhes. No verso 22 você vai ter, por exemplo: fizeram também a sobrepeliz da estofa sacerdotal, obra de tecido toda de estofo azul. Por que esses detalhes são repetidos, né? Porque o material é feito comum a todos eles. Ora, é o mesmo material que se faz o santuário. A roupa do sumo sacerdote é a roupa do sacerdote é feito o mesmo material que é feito o santuário. Na realidade, alguns historiadores vão dizer, alguns comentaristas vão dizer, que a veste sacerdotal nada mais é do que a miniatura do santuário. A roupa do sacerdote, ela é a descrição do santuário. E você vai perceber que a descrição do santuário, ela se dá exatamente pelas características da roupa que são colocadas sobre ele. Veja, um peitoral, o nome deles carregado nas pedras, o nome das 12 tribos, nos ombros, e elas são ligadas para que elas nunca se separem. E os nomes estão colocados aqui. Vocês vão lembrar que há um evento na narrativa bíblica, quando o reino vai ser dividido, o reino norte e sul vai ser dividido, quando Saul é rejeitado como rei de Israel, em 1 Samuel, no capítulo 15, quando ele peca e não faz o que Deus ordena, e Deus, então, por meio do profeta, vai rejeitar o seu governo, ele tenta impedir que o profeta saia da sua presença, no caso, Samuel sai da sua presença, e ele então agarra o profeta, e diz a Escritura que ele rasga a roupa dele, e as tribos são divididas. E naquele momento ele olha para o profeta e diz:
como sendo exatamente a profecia. O reino será dividido. Quando ele pega a roupa de Samuel e rasga, então as tribos são separadas. E ele então diz, as tribos, Israel será dividido. E Deus colocará um rei no teu lugar melhor do que tu. Veja, ali o Senhor está dizendo, por meio daquele ato, feito por Saul, que o reino seria dividido. Por quê? Esses nomes colocados aqui, nos umbrais, certo? No peitoral, carregam o princípio de que o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos, representando toda a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel. Isto é, o sacerdote entrava no lugar do povo, ele representava o povo. E isso era feito por meio dessa estrutura da vestimenta que ele usava. Isso nos leva, certamente, não é, a ter a concepção clara de que quando Israel estava diante do Senhor, era no momento em que o sumo sacerdote estava diante do Senhor. O dia que Israel entrava na presença de Deus, era o dia que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Era exatamente esse o dia que eles entravam. E isso porque toda a estrutura da sua roupa, os detalhes da carmesim, né? Isso, a informação que está no 39 é a informação do material que se constrói o tabernáculo. É o mesmo material. Certo? Você tem aí a estrutura do tabernáculo em miniatura dentro daquilo que se chama da roupa do sumo ou do sacerdote de Israel. Ele entrava diante do povo. Quando você pega uma narrativa como essa, irmãos, e se depara, não é, com a história de Israel e como ela se desenvolve, você há de entender que sempre a vestimenta era algo importante na história de Israel, para se apresentar diante de Deus. Era sempre importante. Por exemplo, foi importante quando houve o pecado no Éden. Imediatamente Adão se vestiu com a roupa feita por suas próprias mãos, tentando cobrir a sua vergonha. Posteriormente Deus vai e o cobre, Deus o veste, cobrindo a sua nudez. Esse era um ponto importante. Outro aspecto importante, quando Jacó, não é, exatamente quando Jacó está voltando do seu embate, vindo da terra da sua família, não é? E ele está voltando depois do conflito que teve com seu irmão, foi para a casa do seu parente e está voltando agora para a terra dele. Diz a Escritura Sagrada que ele se encontra com o Senhor, não é? E ele se encontra no Val de Jaboque. E naquele encontro o Senhor é derrotado por ele, podemos assim dizer. Ele fere, mas o Senhor quis restaurá-lo, não é? E apenas com um toque, o Senhor podia destruí-lo, mas um toque o tornou manco. Não é? Imagina se ele coloca toda a sua força e ia matá-lo completamente, mas ali ele foi restaurado pelo Senhor, naquele encontro extraordinário entre Deus e Jacó. Acontece que na sequência do texto, não é? Quando eles estão para se encontrar com o Senhor de fato, ele e Israel, ele diz as seguintes palavras ao povo, no capítulo 35 do livro de Gênesis. Ele diz às suas mulheres, a esposa e aos seus filhos: tirai a vossa roupa, trocai a vossa vestimenta, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor. Essa é uma preocupação, não é? A entrada diante do Senhor e uma nova vestimenta. Dessa maneira, aquele que entraria na presença de Deus, entraria com uma vestimenta apropriada, não é? Era esse aquele que seria capaz de entrar na presença de Deus. A sua vestimenta teria que ser tirada. E veja que é tão importante o detalhe, que associado com aquilo que aconteceu em Gênesis 3, que até mesmo a preocupação do texto em descrever que o sacerdote, quando entrasse na presença de Deus, não entrasse sem a roupa de baixo, para que a sua nudez não fosse mostrada. Era exatamente a preocupação. Ele tinha como que a vergonha coberta para se apresentar diante do Senhor. Toda a estrutura aponta para que Israel, para voltar diante do Senhor, teria que trocar sua roupa. Teria que ter uma nova roupa.
E que roupa era essa? Ela era feita com material que fez o tabernáculo, o santuário do Senhor. E quem entraria na presença do Senhor? O sumo sacerdote. Trazendo quem? Representando as tribos de Israel, estavam todas ali escritas no seu peito. A vestimenta que representava Israel. O sacerdote, irmãos, ele, sem dúvida alguma, ele aponta para a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. E, ao mesmo tempo, o que é superior a ele. Lembrem-se da ordem da entrada no santuário. A primeira coisa que se vê quando se adentra a parte externa do santuário é o sacrifício, é o lugar do altar onde o cordeiro era imolado e morto, era imolado e oferecido ao Senhor, onde ele era queimado ali, onde ele era entregue ao Senhor. Depois ele adentrava até o santo lugar e depois ao santo dos santos. Ele não poderia se chegar diante de Deus sem antes passar pelo sacrifício, sem ter alguém ter morrido por ele. E então o sacerdote leva o que nas mãos para entrar diante do Senhor? Ele leva o sangue do cordeiro que foi imolado lá fora. Sem o sangue do cordeiro ele não pode entrar na presença de Deus. A sua veste nova, não é, que representa essa estrutura do santuário, ele leva para dentro do Santo dos Santos. E o que ele faz lá dentro? Como é que ele é recebido lá dentro? Daí a razão pela qual os sinos são colocados na sua roupa, como ele é escrito aqui. Em cada etapa um sinete. Cada etapa era colocado um sino. Por que esse? Várias razões. Uma delas, possivelmente, era que ninguém se atreveria a entrar lá para saber se o sacerdote estava fazendo qual era a sua obrigação. Era sabido pelo som que ressoava de dentro para fora, quando ele estava se movendo. Então aqueles sinos tocavam na sua roupa, e era sabido que ele estava cumprindo o seu papel lá dentro. E ninguém se atreveria a checar isso, porque se entrar, vai morrer diante do Senhor. Ao mesmo tempo, imaginem que se de repente parasse, saberia também que ele morreu diante do Senhor. Ele deveria ser tirado de lá, porque ele entrou sem a purificação do seu próprio pecado. Na presença de Deus não podia habitar pecado. Por isso ele deveria então oferecer sacrifício primeiro pelo seu próprio pecado, para depois adentrar no Santo dos Santos. Ora, tudo isso, irmãos, é figura da entrada de Cristo no santuário não feito por mãos humanas. O sumo sacerdote, que leva, não é, no seu peito o nome de todos aqueles por quem ele morreu, que leva nas suas mãos a marca do seu sacrifício, que foi derramado, imolado por aqueles por quem ele veio salvar e redimir. Então esse sumo sacerdote, que é Cristo, apontado aqui, é superior a Arão em todos os aspectos, e toda a descendência dele. Por que superior a Arão? Não é? Então é importante, nós voltaremos ao texto, mas por favor, venha comigo para Hebreus no capítulo 7, especificamente. Hebreus capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Hebreus 7, a partir do verso 1, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio
tem mandato de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. É por isso, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Ora, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, veja que a descendência dos levitas, a descendência de Arão, que era sacerdote, era inferior à descendência do sacerdote de Melquisedeque. Era necessário que viesse um sacerdote que fosse superior a Arão. E ele vai então provar por que Arão e os levitas são inferiores. Porque Abraão pagou dízimo a ele. Ora, o inferior é abençoado pelo superior. Se Abraão reconhece Melquisedeque, o sacerdote, a quem ele devolve dízimo, ele está dizendo que de onde procede os levitas da descendência de Abraão? Ele veio filho de Abraão. Se ele é filho de Abraão e Abraão deu dízimo a Melquisedeque, logo Melquisedeque é superior aos levitas. Esse é o argumento do autor da carta aos Hebreus. Ele é superior aos levitas. Se ele é superior aos levitas, ele é por quê? Porque era necessário que viesse um sacerdote superior à descendência dos levitas e de Arão. Por que isso? Veja o verso 11 ainda, do capítulo 7. Ele diz: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Ora, então, veja onde ele está levando o seu argumento. Ora, é da tribo de Levi, de Arão, que veio o sacerdote. Cristo é o sacerdote que é da tribo de Judá. Como pode o sacerdote da tribo de Judá? Ele explica, porque o sacerdote superior aos levitas não vem da tribo dos levitas. É da ordem de Melquisedeque, que não tem início nem fim. Ele surge na história. Aí você vai entender um outro argumento bíblico importante. O uso da genealogia. Por que genealogia é importante na Bíblia? A genealogia, além de muitos aspectos importantes, ela aponta para o aspecto histórico. Veja, a informação do nascimento, da vida e da morte de alguém é a informação de que aquele indivíduo é histórico. Ninguém surge na Bíblia sem genealogia. Esse é um ponto importante. Ora, a genealogia, quando ela é contada, ela tem uma intenção de chamar a atenção para o personagem seguinte. Se você não precisa nem abrir a sua Bíblia, mas pense comigo rapidamente. Êxodo capítulo 22, o Senhor ordena a Abraão que ofereça seu filho como sacrifício. E Abraão vai e faz. Nós conhecemos bem a história, a narrativa. Termina a narrativa do sacrifício, vem a história da genealogia de Naor. Do nada, surge do nada. Sem perguntar por ela, Moisés insere essa genealogia na história. Aí começa a contar Naor, parente de Abraão, que tem um filho, ele conta essa história toda. E no meio daquele personagem tem o nome de Rebeca. Surge Rebeca no capítulo 22. No capítulo 23 morre Sara, a esposa de Abraão. Ela morre, a história é contada, ele vai comprar um lugar para sepultá-la, como nós bem conhecemos. No capítulo 24 do livro de Gênesis, você tem Abraão ordenando que o seu servo vá buscar no meio da família dele uma esposa para o seu filho. Adivinha quem é? Rebeca, que foi citado no capítulo 22, que aparentemente não tinha intenção nenhuma na história.
ela não é Melquisedeque, ela não é Deus que não tem descendência. Ela tem uma história, ela tem que surgir de algum lugar. E a genealogia então vai e me conta de onde ela vem. Não é? Ela é importante por isso. O que é que acontece no caso de Gênesis no capítulo 11? Não é? Ou melhor, de Gênesis no capítulo 14, o que é que acontece com Melquisedeque? A história vai surgindo, e de repente surge um cidadão que não foi contado nada sobre ele antes, que ninguém sabe nada sobre ele depois, mas ele surge na história. Aí pega essa informação, ele não tem genealogia. Quem não tem genealogia não tem princípio nem fim, não tem início, nem, não tem história. Então ele pega esse detalhe, não dizendo que Melquisedeque é Deus, ou que ele é Cristo, mas que ele é um tipo de Cristo, porque surge sem genealogia. E ele está falando então de um sacerdote que vem da tribo de Judá, mas que ele é eterno. Que a descendência dele é que não tem princípio de dias. Eu sei que Cristo vem da descendência de Davi, da tribo de Judá. Mas eu sei que ele é eterno, que ele não tem início nem fim. Ele é Deus. Era necessário então um sumo sacerdote superior. E o que Hebreus está exatamente descrevendo é aquela vestimenta, a roupa, o que os levitas fizeram, apontavam para a necessidade de um sacerdote superior. E o que esse sacerdote faria? Não é? O que ele faria? Veja o verso 20 do capítulo 7 da carta aos Hebreus ainda. Ele diz: e visto que não é sem prestar juramento, que aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que ele disse: o Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se torna-se fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Veja, agora você tem o princípio. Esse sacerdote que entra na presença de Deus, ele é eterno, imutável, sem mácula. Ele não oferece sacrifício pelos seus próprios pecados. Ele oferece sacrifício pelos pecados do povo. Ele entra na presença de Deus trazendo o seu próprio sangue, a sua própria obra. O sacerdote traz nas suas mãos o sacrifício do cordeiro que foi morto lá fora, não o seu próprio sacrifício. Ele adentra a presença de Deus trazendo o sangue do cordeiro. Agora, Cristo adentra a presença de Deus, sendo ele o sumo sacerdote e o sacrifício. Consequentemente, ele entra representando o seu povo, aqueles que o Pai lhe deu e por quem ele vive a interceder. Duas coisas importantes o sacerdote faz. A primeira é adentrar o Santo dos Santos, isto é, ele nos representa diante de Deus. A segunda é a intercessão. Na primeira está associado o sacrifício. O primeiro papel do sacerdote, do sumo sacerdote, é o sacrifício. A segunda é a intercessão. Ele faz e ele intercede. Daí a diferença dele para todos os outros sacerdotes. O que é que Cristo apresenta ao Pai? Se você abrir sua Bíblia comigo, por favor, João 17, por favor. Evangelho de João, capítulo 17.
Evangelho de João, capítulo 17. Veja que João, irmãos, aqui, descrevendo a oração de Cristo, não é? Ele diz assim, especialmente no verso 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Esse é o sacerdote. Veja só a importância dessa oração. O capítulo 18, irmãos, você vai encontrar o sacrifício de Cristo. O cordeiro vai ser imolado. Ele está no Getsemane, né? Ele vai ser interrogado, vai ser levado. No capítulo 19 ele vai ser crucificado. O capítulo 17 é a oração que antecede a morte. É interessante que essa oração que antecede a morte, ela é o sacerdote orando pelo seu povo, ao seu Pai, levando ao Pai a obra consumada. Veja, tudo, verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Em outras palavras, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. É essa obra que eu fiz. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Qual é a base do pedido do sacerdote? O sumo sacerdote entrava na presença de Deus com base no sacrifício do animal que tinha sido morto lá fora. Nós entramos na presença de Deus com base, clamando pela misericórdia no sacrifício de Cristo. E qual é a base do pedido de Cristo? Como é que Cristo pede ao Pai como sacerdote? Cristo não pede ao Pai dizendo: se o Senhor quiser, porque a vontade do Pai é a vontade do Filho. Agora glorifica-me. A razão e o fundamento da sua oração é que tudo aquilo que era para ser feito foi feito. A resposta de Deus à sua oração é com base na obediência meritória de Cristo. Cristo agora tem aquela obediência de mérito. Ele agora chega diante do Pai porque fez tudo o que era para ser feito. Quando ele pede ao Pai, o Pai não vamos chamar, o Pai lhe obedece, porque é a mesma vontade, e é em amor que ele enviou o Filho para morrer pelos nossos pecados, e ele tem prazer em fazer a vontade do Filho, que fez toda a sua vontade ordenada. Ele pede e o Pai dá, porque ele fez tudo o que era para ser feito. Ele ora com base no seu sacrifício. Eu não me apresento diante de Deus com base no meu próprio sacrifício. Eu não peço a Deus com base no meu próprio mérito. Jesus se apresenta ao Pai com base no seu próprio mérito. Nesse sentido, ele se coloca diante de Deus e intercede por nós. Intercede por aqueles que o Pai lhe deu. Aqueles que lhe carregam o nome no peito, aqueles que estão nos seus umbrais, aqueles nomes que ele levou para dentro da presença. Por isso que Paulo descreve que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais, porque ele é aquele que nos representa diante de Deus e nos leva diante do Pai por meio do seu sacrifício. Aquele sacerdote com a sua vestimenta que caracterizava o santuário, que tinha as tribos no peito e nos ombros, adentrava diante do Pai, certo de que o sacrifício do cordeiro ia fazer com que as tribos fossem recebidas diante do Pai. Agora, a certeza que nós somos recebidos diante do Pai é que Cristo leva o nosso nome, cumpriu toda a exigência do Pai. Veja o fundamento da sua oração, ainda em João 17 ele diz:
no verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Perceba que ainda ele vai continuar dizendo no verso 9, e por eles que eu rogo, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, não é uma oração, não é um pedido solto, né? Por quem Cristo intercede? Por aqueles que Ele leva o nome nos umbrais e no peito, isto é, por aqueles que o Pai me deu. Ele não roga pelo mundo, Ele roga pelos seus. Isso significa dizer que por aqueles que Ele derramou seu sangue, são esses que Ele ora. É por isso que Pedro foi poupado no seu pecado e Judas não foi poupado no seu pecado. Ele orou por Pedro e não orou por Judas. Diz o texto sagrado. Cristo não morreu por Judas. Ele não era seu. Ele era do maligno. A única esperança, a única expectativa que nós temos, e a única certeza que nós temos, é se Cristo de fato entrou os céus levando o meu nome consigo. Porque o seu sacrifício é por mim. Ainda, quando ele continua falando ainda na sua oração, no versículo 16 ele diz, verso 15 e 16 ele diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus ora pela santidade e santificação da igreja. É tão poderoso isso, irmãos. A Escritura descreve, quando Paulo fala sobre a relação marido e mulher em Efésios 5, ele diz assim, que o Senhor Jesus apresentará a sua esposa, a sua igreja ao Pai, sem mancha, sem mácula e sem pecado. Não há possibilidade de pensar, irmãos, que aqueles por quem Cristo morreu não vivam ou não busquem a santidade. Não há como pensar, porque a oração dele é poderosa, a oração dele é santifica-os, Pai. Com que base o Senhor é santificado? No meu sacrifício, na minha obra, na minha morte por eles. Então como posso não santificá-los? Como posso não transformá-los à minha imagem? Como eles não serão a minha imagem? Não há possibilidade de não ser. Porque única e exclusivamente o pedido dele é baseado nos seus méritos, naquilo que ele fez por nós. Não há possibilidade de um dos seus filhos se perder. Porque se nós acharmos que a oração de Cristo pode falhar, nós diremos também que o seu sangue não tem o poder de perdoar pecados. Porque ele ora por aqueles que ele deu a sua vida. Esse sumo sacerdote que entra à presença de Deus é superior aos levitas. E ele leva no peito, nas mãos, nos ombros, o nome do seu povo que o Pai deu. Nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. O que o sacerdócio, irmãos, né, nos ensina como igreja? Né? Porque também a palavra de Deus nos mostra isso de modo muito claro e aberto, podemos dizer assim, que nós somos sacerdotes, que nós somos sacerdotes de Deus. Ora, foi isso que Deus disse a Israel, uma nação, um reino de sacerdotes. Por que reino de sacerdotes? Porque Cristo é o sacerdote. E por que nós somos sacerdotes?
Lembrem-se que o templo é Cristo e a igreja. Jesus é o templo é a igreja. Jesus é o sacerdote. Nós somos sacerdotes. Como assim? Alguns aspectos importantes, irmãos. Assim como Cristo ora por os seus, como sacerdotes, nós somos convocados a orar uns pelos outros. E esse é o papel nosso. Ora, a orar pelo avanço do reino no mundo, a orar pela destruição do pecado de Satanás na vida das famílias e do reino desse mundo, orar pela conversão dos judeus, pela salvação dos gentios, para a conversão de todos os povos, orar, interceder ao Senhor. Ora, como sacerdotes também, o Senhor nos chama a orarmos. A diferença é que nós não oramos com base no nosso mérito, mas no mérito dele, do nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Nós não somos sumo sacerdote, nós somos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote. E é no nome dele, e é na obra dele que nós oramos. Por isso ninguém chega ao Pai se não for por ele. Eu e você somos desafiados a viver uma vida de oração. Porque Cristo, Filho do Deus eterno, vive a interceder por nós. É o que diz na carta aos Hebreus. E nós não poderíamos viver com menos. Nós precisamos viver em oração. Daí o apóstolo Paulo abertamente falar: orai sem cessar. Clamem ao Senhor sem cessar. Busquem ao Senhor sem cessar. Intercedam uns pelos outros. A mãe ore pelo filho sem cessar. A esposa ore pelo marido sem cessar. O marido ore por sua esposa sem cessar. A igreja ora pela santificação sem cessar. Nós oramos pela conversão dos homens ao Senhor sem cessar, para a glória de Deus. Nós somos sacerdotes e nós precisamos fazer como Cristo. Também somos desafiados, irmãos, como um exemplo de Cristo, não apenas a orar, mas a oferecer sacrifício ao Senhor. O que o sacerdote fazia? O sacerdote oferecia sacrifício ao Senhor. Mas como eu vou oferecer sacrifício ao Senhor? Esse é um princípio da Igreja Católica. A Bíblia diz assim: sacrifício de louvor. Orem ao Senhor como sacrifício ao Senhor. O que Paulo está dizendo? O que a Escritura está falando sobre isso? Nos ordenando oferecer sacrifício de louvor a Deus. Somos sacerdotes, irmãos. Aqui todos nós somos sacerdotes, comprados pelo sangue do Cordeiro. E chegamos à presença de Deus. Não há lugar nenhum que se iguale a esse. O lugar de culto ao Senhor. E que os sacerdotes chegam diante de Deus e apresentam a Ele o seu sacrifício de louvor, de oração, ouvindo a sua palavra. Os sacerdotes reunidos, oferecendo a Deus sacrifício de louvor, entregando a Ele sacrifício de adoração. Não é como as pessoas dizem, por favor, não entendo exatamente o oposto que essas igrejas neopentecostais querem ensinar aos seus ouvintes. Você está sem, você recebe o salário mínimo, faça um compromisso de dar o seu salário mínimo todo mês para a igreja. Isso é sacrifício ao Senhor. Não, esqueça isso. Ofereça sacrifício ao Senhor, irmãos. Venha ao Senhor, deixe a sua vida lá fora. Não se comprometa em nada lá fora. Esteja na casa do Senhor. Hoje é o dia que eu e o povo do Senhor estaremos reunidos na casa do Senhor para oferecer ao nosso Senhor sacrifício de louvor. E os sacerdotes então se chegam na presença de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Oferecendo ao Senhor sacrifícios de louvor, feitos em nome do Senhor, o nosso sumo sacerdote. Sem Ele, o nosso louvor não chega ao Pai. Sem Ele, o que fazemos não tem sentido. É nele que nós nos tornamos sacerdotes.
A igreja do Senhor vive isso nesse santo dia. Mas também, irmãos, a você que não conhece o Senhor Jesus e que tem uma visão errada sobre a salvação, eu preciso lhe dizer isso. Você não vai chegar ao Pai se não for por meio do sumo sacerdote e do seu sacrifício, Jesus Cristo. Renda-se ao Senhor. Abandone hoje a dureza do seu coração, a imaginação, o pensamento de que você é salvo por aquilo que você faz e pelo seu sacrifício, barganhando com Deus. Renda-se ao Senhor hoje. Clame por sua misericórdia hoje, para que o seu Filho se manifeste a você pelo poder do Espírito Santo. E você se renda ao Senhor, dizendo: eu não posso chegar à tua presença, ó Pai, se não for por meio do teu Filho, o sumo sacerdote, que morreu pelos meus pecados. Nesses dias de sofrimento que temos vivido eu e minha família, eu sempre amo ouvir das pessoas, acho extraordinário. Isso me faz entender um pouco a igreja, quando pessoas da nossa igreja ou de fora ligam dizendo: pastor, a nossa igreja tem orado continuamente pelas coisas. Isso é algo que me emociona profundamente. Deixa eu dizer algo muito mais extraordinário. Se você soubesse que Jesus vive a interceder por você sem cessar, isso é muito mais extraordinário. Você sabe por que vocês oram uns pelos outros? Porque como sacerdote nós imitamos o nosso Deus. E nós o fazemos no nome dele. Mas a grande maravilha é: Jesus ora por você. Jesus intercede por você. Essa é a razão pela qual você ainda está de pé. Essa é a razão pela qual você vai chegar no fim. Essa é a razão pela qual você vai atravessar o Rio Jordão. Essa é a razão pela qual você vai entrar na terra prometida. Aquele que deu a vida por você, ora por você, sem cessar. Que nós sejamos encorajados por essa verdade, desafiados a orar e a buscar o Senhor, e a descansar no sacrifício e na intercessão do nosso sumo sacerdote. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmão. Ó Deus, aplica a tua palavra no nosso coração. Redime, salva, conforta, encoraja o teu povo nessa manhã, para a glória do teu nome, Senhor. Desafiando o teu povo a viver de modo santo ao Senhor, porque essa é a marca do sacerdote, escrito na testa: santidade ao Senhor. O Senhor tornará o seu povo santo. Nós somos santos, porque fomos lavados pelo teu sangue. Somos separados do mundo para o Senhor. Somos sacerdotes do Deus Altíssimo, que vive nesse mundo para estabelecer, ensinar, pregar, viver, orar, interceder como sacerdote do Senhor, para a glória do teu nome, para a manifestação do teu nome. Te revela aqueles que não te conhecem essa manhã também, Senhor. Salva aqueles que não te conhecem. Ó sumo sacerdote, tem piedade de nós. Piedade daqueles que ainda não foram salvos, que não te conhecem redentivamente. Revela-te a eles. Salva-os, ó Deus. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus.